Muito boa noite. Boa noite. Sempre muito bom estarmos aqui para que a gente possa aí começar bem a semana, refletindo sobre nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que a gente já conseguiu avançar nessa caminhada, porque o nosso destino está constantemente nas nossas mãos, segundo Chico Xavier. Então é o bem que a gente faz, é a paz que a gente proporciona para o nosso próximo, que a gente recebe de volta. Então, quanto mais eu colaboro, multiplicando os talentos que Deus me deu, para poder ser uma pessoa melhor, fazer o bem, colaborar com o ambiente onde vivo, mais eu também recebo de volta esses bens, esses talentos, essa paz que eu tanto almejo para os outros. Ela retorna para mim. Da mesma forma, quando nós, então, imprevidentes, ainda nos preocupamos muito com as coisas materiais, com as coisas passageiras, com as questões pequenas da vida, nós ainda estamos mantendo esse passo atrás e, naturalmente, estamos aí dificultando para nós mesmos a conquista desse céu que tanto almejamos. Esse céu que não está lá fora, como Jesus falava, não dirão ir de aqui, vê-lo ali ou está lá. Em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Uma construção diária, uma construção contínua que a gente faz com esforço íntimo em se melhorar. E aí tem uma mensagem do Emmanuel que eu gosto muito, que ele vai dizer que o reino de Deus está próximo, sobretudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do nosso próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo. Fazer o bem a outrem, recebendo de volta também esse bem. Desinteressadamente. Porque se eu faço interessadamente, eu já estou aí ferindo a base dessa lei. Então, esse amor que transcende obstáculos, que transcende cor, que transcende raça, que transcende dogma, esse amor desinteressado é o amor que realmente vai nos angariar aí felicidades maiores nessa vida e também nas outras vidas. Então nós somos seres maiores, muito maiores do que a gente imagina. Jesus, quando tratava conosco naquela época, já olhava lá na frente. A gente muitas vezes estigmatiza os nossos irmãos com um flash, com uma foto daquele momento ali, esquecendo que todos nós somos seres imortais. E a gente diz que a diferença entre o pecador de hoje e o anjo é o tempo. Então, todos nós um dia nos tornaremos anjos. E a gente muitas vezes gasta energia focando particularidades desagradáveis daquele momento, mas elas são passageiras. E a gente podia, então, falar de tantas outras coisas. E Jesus, então, nos ensinava isso. Ele dizia, vós sois deuses. Vós sois deuses. Então tem uma música do Hércules Mota, que ele fala um pouco sobre isso. Hoje eu vou fazer umas músicas aqui, para a gente também poder, ouvir uma outra mídia aqui. Eu sempre falo que eu não sou cantor, a gente só faz uma brincadeira aqui, mas a música em si ela tem esse poder, Então ela fala assim: já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou um condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago
o instinto das feras, do elemental, ao limiar do eu imortal. Essa não ficou bem colocada aqui. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos da minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo servir. Pois divina força move em constelação de me impulsionar nesta clara direção. Quando descobri melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim. É o meu destino, enfim. Essa música se chama Sou um Ser Maior. Vale a pena ouvir na voz do Hércules, muito bonita. E ele fala muito disso, né, da nossa passagem aí nesse processo evolutivo. E aí a gente lembra que, claro, não é fácil caminhar, não é fácil seguir em frente, a gente tem os obstáculos, tem as dificuldades. Inclusive, muitos desses obstáculos talvez sejam aqueles que nos trouxeram até aqui, para que a gente pudesse aí tentar equacionar algumas questões, tentar entender melhor alguns processos, tentar ampliar um pouco mais a nossa visão e também buscar esses recursos espirituais que a espiritualidade disponibiliza amorosamente para a gente. E se há aqueles obstáculos que muitas vezes são aparentes, que todos veem, né, que são sensíveis aos olhos de todas as pessoas, há também aqueles que são interiores e que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Olham para aquele irmão, né, que tem uma condição financeira tranquila, uma família aparentemente estruturada, né, um trabalho tranquilo, mas muitas vezes não conseguem apreender, enxergar, muitas vezes, os dramas que estão acometendo, né, aquelas pessoas. Então esse olhar sensível, esse olhar generoso, ele ultrapassa esse processo, essa visão mais aparente das dores. Então essas dores exteriores, naturalmente a gente se compadece e deve realmente ajudar. Tanto os irmãos que a gente cruza no nosso dia a dia, às vezes próximos da gente, que estão aí passando por dificuldades, e nada mais justo do que a gente, cristão que somos, buscar ajudar. Mas aí o Evangelho, quando fala sobre os infortúnios ocultos, ele vai dizer que existem milhares de irmãos nossos, muitas vezes ao nosso lado, no trabalho, na família, no ônibus. E às vezes dá aquela intuição, aquela vontade de perguntar alguma coisa, trocar uma ideia, só para a gente sondar e quem sabe abrir um pouquinho a janela daquele coração e conseguir
trazer alguma luz para aquele sofredor, aquela sofredora, né? E aí Kardec vai dizer que esses sofrimentos são aqueles que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem que peçam assistência. A gente tem uma atividade aqui com irmãos em situação de rua, no sábado à noite, né? E é muito legal. E esses dias uma colega relatou para a gente uma situação bastante interessante. Chegou um rapaz, aparentemente quase 30, né? Quieto, não falava muito. Então eles chegam ali, escolhem uma roupa, tomam um banho. A gente tem um momento de estudo, mas é uma roda de conversa, coisa de 15, 20 minutos. E depois tem uma refeição, em que é servida com todos ao mesmo tempo. E ela ficou observando esse rapaz, né? Falava muito pouco, muito sério. E ela se aproximou e começou a conversar, né, sobre, enfim, né, de onde que ele era, coisas simples, até que em algum momento ele foi se abrindo. Ele foi contando para ela que ele teve alguns problemas realmente, né, e ele acabou se tornando adicto da droga, né. Então ele já teve internado, já teve aí, voltou a ter uma vida, entre aspas, normal, mas recaiu na droga, que é complicado. E aí estava naquela situação fazia uns 2 meses. E ele contou para ela que ele tinha, da última vez, conhecido uma pessoa, um pastor, que por sua vez também houvera se convertido num ambiente bastante difícil. Ele houvera sido preso, inclusive. E lá na prisão ele começou a ter contato com o Evangelho, com Jesus, e ele resolveu mudar de vida e lá mesmo começou a pregar, né? A falar sobre o Evangelho. E aí ele sai daquela condição, e aí ele cria uma igreja e cria um espaço de acolhimento para esses irmãos também que se perderam no caminho. Então ele contou esse menino que teve lá com esse pastor alguns meses, estava bem, e aí recaiu. E aí a minha amiga falou, olha, e se ele te desse uma nova chance, tu voltaria para lá? Aí ele pensou e falou, voltaria. Então a minha amiga pegou o telefone, hoje é mais fácil, né? Pesquisou na internet o local, tinha lá o telefone marcado, ligou, e para surpresa dela, quem atendeu foi justamente aquele pastor. E ela falou, boa noite, noite já, né? Boa noite. O senhor por acaso lembra de fulano? Claro que eu lembro. Ele está com a gente aqui. E se ele quisesse voltar, teria isso? Claro que tem. Se ele quiser, traz ele amanhã. Amanhã nós temos o culto. E aí, com certeza, ele vai ser muito bem recebido aqui. Então, essa minha amiga falou para ele. Combinaram. Acho que ela falou 8 da manhã. Ali no centrinho dos ingleses. E aí ela conta que ela chegou, claro, um pouco mais cedo, né? Para garantir, né, que estava ali em função de uma vida, né? Não ia chegar em cima da hora. E deu 10 para as 8, 8 horas, 8h05, 8h10, 8h15, nada de ele aparecer. E quem trabalha com irmãos nessa situação sabe que é uma grande luta para eles, porque o vício realmente é algo bastante complicado. Quem aqui, enfim, né, convive em quaisquer âmbitos, né, com irmãos que sejam adictos, é muito difícil. Então ela já estava se desesperançando quando, umas 8h30 quase, ela vê um vulto, que era um dia, segundo ela, chuvoso, enfim, caminhando, apressado. E quando se aproxima era ele. Era esse menino. E aí ele chega, né, segundo ela, com um cachorrinho. E aí ela fala, mas e o cachorrinho? Ah, pois é, mas para eles ter um animal é uma forma também de se sentir amado, né? Muitos deles estão ali nessa situação como se fosse uma forma de se autopunir por aquilo que eles entendem que foi um equívoco na vida deles. Então, não querem muitas vezes enfrentar, não tem coragem, não tem forças, né? Quem de nós aqui não sucumbe por tantas coisas às vezes menores? Então ele estava ali com o cachorrinho dele e ela fala, então vamos levar, paciência, chega lá e a gente decide o que faz. Aí eles levaram o cachorrinho. E ela conta que
quando eles chegaram no local, na igreja, onde havia o culto, e depois, teoricamente, se encaminhariam para a fazenda, né? Tem outro nome, não esqueci o nome. Para o local onde eles fazem lá o tratamento, são acolhidos. Ela disse que quando chegaram, estacionaram o carro e desceram, as pessoas todas vinham e falavam: fulano, você voltou. Fulano, que alegria. Que bom te rever. Disse que foi muito emocionante para ela, contando, até me emociona também, porque ela viu que realmente ele era muito amado ali. E mais do que isso, as pessoas que estavam ali não estavam criticando ou julgando ele por aquilo que ele achava que era uma grande falha, porque ele recaiu. Então, para ele, ele havia sido cuidado por aquelas pessoas, mas ele houvera recaído, então ele se culpava por aquilo. Em nenhum momento, segundo ela percebeu qualquer tipo de julgamento ou de cobrança pela atitude dele. Apenas acolhimento. E aí ela participa com ele dos estudos, da pregação, e conta que, por sinal, a pregação do pastor realmente era muito bonita, era muito interessante, era muito sentida. E aí ela deixa ele com os irmãos e volta. E aí essa semana ainda a gente teve trabalho, ela contou que manteve contato e perguntou como é que ele estava, e ele está bem, enfim, está se encaminhando lá. Então, às vezes, são coisas pequenas, são palavras pequenas, são gestos pequenos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas que podem fazer toda a diferença na vida de uma irmã, de um irmão. Né? Quantas aí estão pensando em que fazer diante de situações aparentemente insolúveis, diante de dores aparentemente inamovíveis do seu coração? E às vezes uma pequena palavra, um abraço, um gesto de consolo, um termo dizendo vai passar, aquilo pode fazer toda a diferença. Né? Jesus foi um desses, né? O nosso Cristo, o nosso modelo e guia. Então nós temos aí muitas informações no Evangelho sobre a sua conduta com um grande público, porque as pessoas seguiam, as multidões seguiam Jesus na ânsia de poderem ouvi-lo, de poderem saciar as suas dores físicas e morais e espirituais, mas ele também foi um grande modelo para a gente nessa busca desses infortúnios ocultos. Nós podemos pensar, por exemplo, no próprio Paulo, que aparentemente quem olhava Paulo, doutor da lei, conhecido, uma inteligência invulgar, conseguia debater e vencer todos da sua raça no diálogo, tinha uma situação material invejável. Mas conta Emmanuel que no caminho de Damasco, a busca de Ananias, o seu coração inquieto refletia como que ele, que tinha tudo aquilo, todos aqueles bens, aquela condição financeira, a beleza física, o porte atlético, vivia angustiado e sofrido. Não conseguia encontrar a paz tão almejada. Ao passo que aquele homem paupérrimo da casa do caminho, o seu arqui-inimigo Estevão, demonstrava uma paz que incomodava, porque era uma paz inamovível, inabalável. Então ninguém poderia imaginar o sofrimento daquele homem, mas Jesus sabia. Então, naquele caminho, no deserto da Síria, em direção a Damasco, mais ou menos meio-dia, eis que o Senhor acolhe aquele coração, né? Aparece para Saulo e convida-o a transformar-se. Convida-o a seguir um novo caminho. E aí Saulo, então, muda o sentido da sua caminhada, com a mesma disposição, mas em direção ao bem comum. Aquilo que era orgulho vira humildade. Aquilo que era egoísmo vira caridade. Tem uma música também que
que fala sobre essa passagem, né, que se chama justamente Na Porta de Damasco, que é do Alan Filho. E ela fala assim: Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e o seu Criador. Sinto não sabemos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome. Esse capítulo do Evangelho que fala sobre os infortúnios ocultos, ele tem outras passagens anteriores que também são bastante ricas de ensinamento, e uma delas é a beneficência, quando Kardec fala sobre a beneficência. E ele fala que pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Olha que bonito, né? Quais as festas mundanas, as festas do mundo, que podereis comparar aquelas que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Ou seja, não tem alegria maior, festa que proporcione alegria maior do que aquela de ver uma pessoa se levantando, né, podendo ser acolhida, um sorriso naquele que antes chorava, e a gratidão, né? Não pelo reconhecimento,
mas pela alegria de servir. É o bem pelo bem, né? Não o bem esperando paga em troca. Então Kardec, o Espírito vai dizer para a gente que não há alegria no mundo que possa se comparar. E aí ele fala que a caridade é a sublime palavra que sintetiza todas as virtudes e que há de conduzir os povos à felicidade. E a gente vê quanta caridade ainda falta, né, para muitos de nossos irmãos. Mas isso não deve desanimar. Jesus dizia que o amor de muitos ainda se esfriaria. Mas o que deve nos animar é ver o quanto de caridade que já é praticado. Aquilo que Divaldo chama de os gênios do amor, né? Os gênios do amor. Então que esses gênios do amor possam nos inspirar. É esses que têm que nos inspirar. Porque a transformação do mundo ela vai depender da ação de cada um. Cada um de nós fazendo a sua parte, colaborando com a sua parte nessa obra de caridade, de amor, de elevação, de fraternidade, é que vai fazer que o nosso mundo seja melhor. É a somatória de todos que vai construir esse mundo. Então a gente não pode esperar que seja algo exterior, que venha de fora. Não. Cada um tem a sua missão. Né? E aí ele fala então sobre os infortúnios e vai citar a história também de uma mulher. Está lá no Evangelho. E essa história, curiosamente, não é uma história psicografada. É Kardec mesmo que conta. Né? Eu fiquei tentando imaginar, puxa, quem será essa mulher da qual ele fala? Mas se ele falasse quem era, já estaria dizendo, né? Então, justamente ele fala aqui sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, logo ele não poderia contar quem é. Mas ele vai dizer, quem é essa mulher de trajes simples, porém bem cuidados, que traz junto a sua filhinha, entra numa casa, mas a conhecem, porque ela já vinha ali outras vezes. Ela entra, é saudada e ela sobe a escada. E vai até a mansarda, que é aquela dobra do telhado em cima, que fica quase um quartinho, onde ali havia uma mulher e os filhos. Né? E ela traz todos os provimentos físicos que eles precisavam. Roupas, porque estava frio, alimentos. E aí ela sai dali e vai para onde? Vai para o hospital. Fala para o pai, que estava doente. A mãe trabalhava, porém o dinheiro que ela conseguia não dava para pagar todas as necessidades da família, e o pai doente não podia trabalhar. Então ela vai até o hospital, conforta esse homem, diz que ela ajudou, né, na casa dele para ele ficar tranquilo, que logo que ele se restabelecesse ele poderia voltar. Né? E aí Kardec fala, não pergunta a ela, quando vai ajudar, a crença, as opiniões, o que a pessoa acredita, isso não vale. Porque todos nós somos irmãos, somos seres humanos, estamos em pé de igualdade. Qual o nome dela? Onde mora? Ninguém sabe. À noite, um concerto de bênção se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Todos falam bem dela, todos agradecem o trabalho dela. Ela vai de trajes singelos, embora seja rica, para não afetar, para não insultar aqueles irmãos simples que ela vai auxiliar. No mundo é a mulher da vida, tem ali o seu papel enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa do mundo. Né? E aí Kardec ele conta no final que certo dia, uma de suas protegidas vai até a sua casa, imprevidentemente vender algumas coisas e se depara com ela. Reconhece na dona daquela mansão, a moça que vai costumeiramente ajudá-los. O que ela fala? Silêncio. Não diga a ninguém. Né? Não tem silêncio. Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. Então Kardec aqui mostra pra gente, né? Faz um roteiro aí dessas características desse trabalho de auxílio ao próximo na busca do infortúnio oculto. Né? O cuidado para não afetar também. Tem uma passagem do livro Sexo e Destino que é muito legal, que é bem no início, porque toda a trama gira em torno da família do Pedro Neves, que era um trabalhador do nosso lar.
E Pedro Neves já fazia um tempo que estava trabalhando lá, já era uma pessoa que trabalhava muito, acho que 30 anos, se eu não me engano. Né? Já, não é muito, mas enfim, já era uma pessoa que já tinha uma experiência, mas ele algum tempo já estava ali mais cabisbaixo, estava entristecido, alguma coisa estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de ir lá conversar com ele. Mas acontece, né? Vê lá um ou outro triste aqui, mas como é que eu vou chegar, o que eu vou dizer? Não tem às vezes uma intimidade. E aí André Luiz, ele tem uma sacada. Então, ele se aproxima do Pedro Neves e aí ele fala: Pedro, queria conversar um pouco contigo, eu estou com umas dificuldades pessoais lá com relação à minha família. Queria, enfim, trocar uma ideia. Aí o Pedro Neves, segundo o texto, ele fisga a isca que o André Luiz lançou e aí ele começa a se abrir. Ah, rapaz, eu também tô com uma dificuldade com a minha filha lá que tá para desencarnar, tá com câncer, mas aí o marido tá lá, né, fazendo outras coisas, enfim, e aí ele começa a se abrir. Então eles conseguem auxiliá-lo naquilo que estava travando esse processo evolutivo, né? Porque ele estava aí evoluindo, trabalhando, mas ele tinha ali uma amarra, uma questão que ele não resolvia lá naquela encarnação, né? Então essa sutileza, esse cuidado para a gente não afetar, não dar esse ar de superioridade, né? Ah, eu estou indo ajudar, eu que estou resolvendo o teu... Não. Né? Nós estamos todas juntos e todos juntos aqui nessa caminhada, né? Então essa ajuda ela tem que ser algo bastante cuidadoso, singelo, num pé de igualdade, sempre demonstrando também que nós também estamos aí com as nossas fragilidades. Naquele momento, por alguma razão, nós estamos talvez numa condição mais adequada para prestar um auxílio, mas isso pode se reverter amanhã, enfim, né? Então, a gente está aí caminhando juntos, né? E aí, para a gente encerrar esse nosso momento, antes de encerrar, eu falei do Paulo, né? Que é aqui onde Jesus vai encontrar Paulo, mas tem mais duas mensagens, mais duas passagens, melhor dizendo, em que Jesus também vai ao encontro do infortúnio, que nós já trabalhamos aqui, que eu acho que vale a pena depois a gente dar uma lidinha de novo, com esse outro olhar, que a gente não costuma ter esse olhar para essa passagem, que é a passagem da mulher samaritana, por exemplo. Ela estava lá tendo a vida dela, ela simplesmente foi no poço pegar água, né? Mas Jesus sabia que ela ia naquele momento ali pegar água. E ele pede para os seus apóstolos irem até a cidade para criar um nível de intimidade maior, para que ela pudesse se abrir. E se tivesse um monte de gente, um monte de homem ali, claro que ela não ia se abrir, né? Então Jesus despede os seus apóstolos, fica sós com ela, sonda aquele coração e transforma mais uma caminhada. E também tem a outra, que é aquela que eu falo que simbolicamente Jesus mergulha 1 quilômetro, literalmente, né? A nível do mar, ele sai de Jerusalém e vai até Jericó para encontrar aquele coração que também aparentemente era uma pessoa bem resolvida, rica, mas que vivia angustiado, que era o próprio Zaqueu, né? Então Jesus vai atrás de Zaqueu, né? Zaqueu não foi atrás de Jesus, Zaqueu estava lá na árvore curioso olhando Jesus. Jesus aqui para e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Então Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Olha quanto ele caminhou, né? Naquela época, 28 quilômetros, né? Morro abaixo, né? A gente às vezes tem um vizinho que, tá chovendo, né? Hoje está frio. Não, WhatsApp não. Hoje é tão fácil, né, gente? Mandar uma mensagem de WhatsApp. Já pensaram se alguém mandasse para vocês agora assim, ó, oi, tô com saudade, como é que você está? Como é que vocês se sentiriam? Só isso. Oi, quanto tempo? Faz tempo que a gente não conversa. Como é que você está? Só isso. Tenho certeza que alguma diferença já faria no nosso dia. É tão fácil, né? Hoje é tão mais fácil. Não tem que descer 1 quilômetro, né? 28 quilômetros caminhando. Tem uma história que eu vou ler curtinha, tá bem curtinha, mas eu vou ler que ela é bonita. Inclusive, até que bom que a Ju tá aqui. Nada é por acaso. A mensagem fala o seguinte, ó: nos limites situados entre a crosta
e o plano espiritual, via-se uma alma luminosa deslocando-se entre os núcleos de sofrimento e a dor. Acolhia todos em seu coração amoroso, almas dementadas, perdidas, que perambulavam. Aquele vulto luminoso acolhia a todos com paciência, calma e profunda serenidade. Estendia-lhes as mãos, abraçava-os, enxugava as lágrimas. Isso no plano espiritual, né? Sussurrava-lhe palavras amáveis e gentis. O trabalho incessante dessa alma generosa era visto dia e noite por todos os que passavam por aquelas regiões espirituais, despertando a atenção de espíritos benfeitores, que, lhe compreendendo o elevado intuito, passaram a auxiliar. Às vezes, não, eu só vou começar quando eu tiver um grupo, né? Quando eu tiver... Não, começa o trabalho, que as pessoas vão chegando. Né? É a tua luz, é a tua vibração, é o teu estado de espírito que vai atrair aqueles que precisam estar contigo naquela obra. Com o passar do tempo, constituiu-se uma caravana silenciosa, que destemida ousava conviver com a miséria moral. A notícia da existência dessa caravana humanitária logo se espalhou pelos vastos domínios da sombra, produzindo reações diferentes. Esperança e aceitação por uns, ou repúdio e perseguição pelos desorientados, que também tem isso, né? Nada, porém, afastava aquele grupo singular das realizações de ações no bem. Quem seria aquela misteriosa alma que se dedicava anonimamente ao incessante trabalho do bem? Quem seria? Quem conta essa história é Meimei. Aí a Meimei fala: tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente quando participávamos de uma excursão de aprendizado e de resgate a irmãos mantidos em regiões difíceis. Estávamos passando por algumas dificuldades quando ela e a sua equipe se associaram ao nosso grupo, centuplicando as nossas forças e cooperando. Admirados, perguntamos: quem sois vós? E ela respondeu: não sou ninguém. Como não? Ninguém importante, diz ela. Apenas uma alma que estava perdida e foi encaminhada ao bem pelos laços da evangelização. E prosseguiu então contando: criminosa reconhecida, renasci em razão de um relacionamento casual. Continuamente agredida desde pequena, fui abandonada e transformada em criança e jovem habitante das ruas. Vivi entre a chamada escória humana. Mas aos 12 anos, minha existência se transformou. Vi uma casa espírita, onde tarde da noite recolhi-me sob as suas marquises. O dia já era alto, quando acordei assustada, ouvindo risos e gritaria de crianças. No momento seguinte, abriu-se a roda e uma evangelizadora aproximou-se. Tocou-me carinhosamente o rosto e sorriu-me. Eu conheci o paraíso naquele momento e fui transportada por um gesto simples de afeto, pelo sorriso de aceitação e pelo acolhimento que brilhava nos olhos cristalinos daquela jovem. Vem comigo, você deve estar com fome. Come pão com margarina e um pouco de leite, um manjar dos deuses. Já alimentada, a jovem evangelizadora falou: agora, minha amiguinha, vou lhe mostrar um alimento que é mágico, pois você nunca mais terá fome. Jesus. Você já ouviu falar dele? Evangelização, evangelizadores, abençoados sejam todos. Todos nós podemos ser e somos, na verdade,
evangelizadoras, evangelizadores. Toda vez que nós ajudamos, que nós fazemos o bem, que nós matamos a fome, que nós damos de beber, que nós acolhemos de alguma forma qualquer irmão em sofrimento, nós estamos sendo as mãos do Cristo operando aqui na terra. Então que nós possamos nos esforçar para trabalhar para o Cristo, construindo esse mundo melhor, especialmente aqueles infortúnios ocultos que somente a verdadeira generosidade consegue descobrir. Muito obrigado.